as músicas, os poetas, eles tinham previsto que o povo um dia estariam na rua, ele festejando a liberdade. Comecei a militar no movimento estudantil aqui no Castelo Branco, no final da ditadura. A gente ainda era muito perseguido aqui, nem podia ser grêmio, era centro cívico, porque a ditadura não deixava ter grêmio. Os diretores, às vezes, suspendiam e expulsavam aqueles estudantes que militavam no movimento político. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a todas as mulheres por essa vitória que é, sem dúvida, emblemática, não só para aquelas mulheres que discutem as relações de gênero, mas também para as mulheres que durante toda a história desse país estiveram excluídas dos processos de poder, dos momentos de decisão no nosso Brasil. Tenho muito orgulho de fazer parte da política ampliada para o país melhorar. Fui coordenador da campanha Jorge Bittar, secretário de Habitação de Janeiro, e do ministro Carlos Mick, deputado estadual. Fiz tudo o que tinha que fazer para fazer o processo para que fosse eleger a Dilma. Para trás diziam que Lula tem um medo. Lula não tinha que ser Lula, a Globo Nacional, ela, como é protagonista e é tendenciosa, ela passa para o povo uma coisa que PT é absurdo. PT não pode existir, só pode existir PSDB. Nós derrotamos, não foi só o Serra, derrotamos também TV Globo. E a gente sempre ficava olhando o FMI mandar no país, uma dívida externa que parecia que a gente nunca mais ia pagar. Milhões e milhões de brasileiros na miséria, como se não tivesse, como se não fosse possível. A gente via os filmes daqueles países na América Latina e no mundo que conseguiram se libertar dos grilhões do conservadorismo, e a gente achava que isso nunca conseguia acontecer no Brasil. E aí vale lembrar que as bancadas de mulheres, tanto no Congresso quanto na Câmara, sequer chegam a 10% da representação, quanto hoje nós temos mais de 50% do nosso eleitorado do sexo feminino. Hoje, eu queria dizer que a felicidade que a juventude sente é a felicidade de que não haverá interrupção no ciclo de mudanças que o nosso país conhece. A TV Globo foi tendenciosa em todo o processo político. Eu digo porque eu sou um eleitor brasileiro e acompanho política, na atualidade e na realidade. Só que eles bateram com a cara no pau, no poste. PT conseguiu fazer hoje milhões e milhões de brasileiros felizes. E veio a eleição, veio a democracia, veio a Constituição de 88, muito importante. Aquele foi um momento histórico. A eleição de 89, que pautou o Lula como uma liderança popular. E a gente passou eleição pós eleição, parecia que nunca ia acontecer. E a vitória do Lula em 2002 foi um marco histórico. Mais do que a eleição, o governo que o Lula fez inaugurou uma época de ampla aliança popular. Foi possível sim construir um Brasil mais justo, um Brasil mais igual para todos, e hoje nós abrimos caminho para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna nos próximos 20 anos. Por que feliz? Porque a campanha do Lula que fez botou a miséria ao nível superior, né? Bolsa Família e outros projetos que eu não sei aqui todos, mas algum projeto que foi Banco do Povo, eles tendenciados a fazer com que esse projeto nosso, que é de país grande, diminuir. Governo de muitos partidos, de muitas forças, não é um governo só de partidos, mas é um governo que olha para os movimentos populares, que os estudantes estão juntos, que onde tem terras estão juntos. Mas eu acho que a eleição da Dilma inaugura uma nova etapa. Será a continuidade das políticas sociais do governo Lula que dará à juventude no Brasil a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho com mais condições de conquistar um emprego que pague um bom salário e que possa ele viver numa sociedade onde ele possa ter acesso aos bens de consumo. Eles querem um atraso, nós queremos avançar. O dólar baixo, o poder de compra muito grande. Outra coisa, hoje nós provamos, o Lula provou que ele é um líder mundial.
o mundo põe tapete para Lula. A gente utilizou a história do Lula, o nome, a empatia, o carisma do Lula para ganhar duas eleições e eleger a Dilma. Agora a gente precisa aprofundar o projeto político do campo popular. A gente precisa usar a Dilma com a história que tem de ex-guerrilheira, de quem veio da luta popular mais recrudescida, de quem lutou contra a ditadura, mas na porrada, da história de quem vai reconhecer os movimentos populares, mas que vai não ser tão carismática, mas que pode aprofundar o projeto. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde a compra também é importante, onde é importante o jovem ter o seu primeiro emprego, ter acesso à universidade, ter acesso ao ensino público de qualidade, o que antes era privilégio só dos filhos dos ricos. Eu acho que isso é emblemático, acho que o povo se reconheceu no projeto defendido pelo PT, pelo Lula, por todos os partidos que compuseram a maior coligação da história do Brasil. E soube dar sua resposta nas urnas. Acho que a voz do povo diz tudo, né? E a voz do povo diz que nós queremos construir um Brasil mais justo, mais fraterno, diverso, onde todos e todas possam se respeitar. Daqui a 4 anos, o Lula tem quase 70 anos. Daqui a 8 tem mais de 70. E se nós não conseguirmos ganhar lideranças e aproveitar essa vitória para garantir 20 anos de poder do campo popular, nas cidades como São Gonçalo, no estado do Rio e em outros estados, a gente vai perder esse momento histórico importante. A revolução está começando. Vamos lá, nós já demos mais um passo para isso. Então esse momento da Dilma inaugura uma nova etapa. É por isso que nós estamos felizes. Nós ganhamos deles e eles fizeram uma eleição de baixíssimo nível. O conservadorismo jogou peso profundo nessa eleição. Eu acho que isso a gente conseguiu vencer o conservadorismo, mas precisa ir para cima deles. Então ele precisa garantir com a Dilma um projeto político de maioria no Congresso, de maioria no Senado. E em 2012, pelo menos nos grandes centros, nas principais capitais, a gente ganhar o poder a partir daí. Para que o projeto político, iniciado com Lula lá em 89, vitorioso em 2002, em 2006 e agora em 2010, se permaneça por muitos anos. Porque se em 8 anos os trabalhadores tiraram metade da população da miséria, com mais 8, 12 anos não haverá mais miseráveis. Não foi a esperança que venceu o medo, foi a verdade venceu a mentira. Todo o poder a mentira, tudo poder, mídia Globo. Como jovem militante, um jovem que tem uma história de vida, que foi o primeiro a entrar na universidade, logo após o governo Lula, eu fico muito feliz por saber que o povo brasileiro escolheu pela continuidade desse projeto e o Brasil vai continuar mudando para o jovem, para as mulheres, para a terceira idade e para os trabalhadores. Mas para isso o projeto precisa continuar vitorioso. Eu estou muito feliz de ter participado desse pedaço da história, mas eu quero continuar fazendo história, unindo os trabalhadores, juntando todo mundo e a gente vendo alegrias e mais alegrias de poder ir para a rua comemorar. E não ver aqui um monte de burguês comemorando, e sim a classe trabalhadora. Os Globo, eles são, houve um feriado, que eles ficaram preocupados que nós íamos descer o nosso poder de cidadão de votar. Eles apelaram, porque eles sabem que quem vota com Lula não é a mídia alta assim, é o povão. Olha, a covardia não foi maior do que o senso de justiça do povo. Acho que ninguém é melhor do que o povo para ir às urnas e dizer o que de verdade vai ser bom para a sua vida. Eu estou falando isso porque foram as urnas chefes de família, mulheres, que cada vez mais nós temos casos de mulheres que criam seus filhos sozinhas. E se houve um governo que foi bom para o trabalhador, que foi bom para o povo, foi o governo do presidente Lula. Por conta disso, nós vivemos numa cidade que tem aproximadamente 50% da população protestante e mesmo com toda a covardia que fizeram dentro das igrejas, nós tivemos uma vitória cachapante de 70% a 30%. Lula é o nosso maior líder. E Lula sem PT não existe. Como também não tem, meu companheiro, PT sem Lula. Aqui está marcado historicamente. É o quê?